Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos resolver este exercício de sistemas digitais, onde temos que primeiro interpretamos o enunciado, de seguida desenhamos a tabela de verdade, encontramos as expressões booleanas e por fim representamos-los num diagrama ladder. Então, o exercício é sobre o acionamento de um cilindro pneumático. Esse exemplo inicial mostra como um problema bem simples é solucionado com uma tabela de verdade sem a necessidade de minimização da expressão booleana. Considere um problema de acionar um cilindro pneumático. Se o cilindro for de simples ação com retorno por mola, então é utilizada uma eletroválvula do tipo 3 sobre 2 vias. A montagem do circuito pneumático pode ser vista na figura a seguir, onde o solenoide da eletroválvula recebe a etiqueta Y1, que é esta etiqueta. Este seria o cilindro pneumático. Observe que para o cilindro pneumático executar a função de avanço, a eletroválvula tem que permanecer acionada durante todo o percurso do cilindro e, portanto, o solenoide Y1 tem que estar acionado durante este tempo. Isso quer dizer que o cilindro deve avançar apenas quando uma única entrada estiver ativa. E também para o recuo do cilindro pneumático é necessário apenas cortar o sinal no solenoide Y1. A válvula é colocada na posição inicial e a mola do cilindro pneumático faz o recuo, expulsando o ar através da saída 3 da eletroválvula. Isso quer dizer que se nenhuma ou mais de uma entrada estiver ativa, isso quer dizer que o solenoide Y1 vai ser igual a zero. No caso, a válvula não vai ter energia, isso quer dizer que o cilindro vai estar em recuo. Se o cilindro pneumático deve ser acionado devido à ocorrência de 3 combinações de 3 variáveis A, B e C, então isso quer dizer que teremos 2 elevado a 3 igual a 8 combinações possíveis. Então a tabela de verdade de 8 linhas deve ser montada. A lógica que foi proposta é de que apenas uma das entradas deve ser ativa e as outras entradas não ativas. Para representar que uma determinada entrada esteja ativa, vamos utilizar o número 1, ou seja, a lógica 1, e para representar que uma determinada entrada não está ativa, utiliza-se o número 0. Então, para resolver este exercício, temos como dados as 3 entradas A, B e C. Temos também a saída Y1, que seria o solenoide Y1. E nós dissemos que o cilindro só deve avançar apenas quando uma única entrada estiver ativa e se nenhuma ou mais de uma entrada estiver ativa, isso quer dizer que a válvula não terá energia, no caso o cilindro estará em recuo. E dissemos também que teremos 8 combinações, já que temos 3 entradas, então teremos 2 elevado a n, que seria igual a 2 elevado a 3, que seria igual a 8 combinações. Então, como dados, temos as entradas ABC, a saída Y1, que seria o solenoide da válvula 3x2. E nós dissemos anteriormente que o cilindro deve avançar apenas quando uma única entrada estiver ativa e se nenhuma ou mais de uma entrada estiver ativa, isso quer dizer que o cilindro vai estar em recuo, que seria o mesmo dizer que o Y1 é igual a zero, com base na interpretação do texto anteriormente visto. E também eles disseram que teremos 3 entradas, então isso quer dizer que teremos 2 elevado a n, onde n seria o número de variáveis de entrada, que são 3, então teremos 2 elevado a 3, que seriam 8 combinações possíveis. Então agora vamos passar para a construção da tabela, que de seguida iremos obter as expressões booleanas, depois vamos desenhar o diagrama ladder correspondente. Então já temos aqui a tabela de verdade com as 3 entradas e a saída Y1. Então, para preencher a tabela de verdade, vamos seguir o que foi determinado pelo enunciado. Nós sabemos que para que o cilindro avance, apenas
quando uma única entrada estiver ativa. E podemos observar que para esta combinação aqui seria... Então, para a combinação 1, apenas o C está ativo. Isso quer dizer que ele cumpre a primeira condição, que o cilindro só deve avançar quando uma única entrada estiver ativa. Então, aqui apenas o C está ativo. Então, aqui teremos 1. Aqui também apenas o B está ativo. Então, teremos 1. A combinação 4 também o A está ativo. Então, teremos 1. E, por fim, já não temos mais nenhuma combinação em que apenas uma entrada está ativa. Isso quer dizer assim que se nenhuma ou mais de uma entrada estiver ativa, y1 igual a 0. Isso quer dizer que o cilindro está em recuo. Então, para os outros casos, o cilindro está em recuo. Então, aqui teremos 0. Ou seja, nível lógico 0 para os restantes. Então, a seguir vamos identificar os minitermos. Temos aqui o minitermo 1. Temos o minitermo 2. Temos o minitermo 4. Então, a expressão booleana será y1 igual... O minitermo 1 teremos A negado, B negado e C. Mas o minitermo 2 teremos A negado, B, C negado. Mas, por fim, temos o minitermo 4, teremos A, B, C, tudo negado. Então, teremos A, B negado, C negado. Esta é a expressão booleana correspondente. Então, a seguir vamos representar no diagrama ladder. Então, para representar no diagrama ladder, nós vamos seguir esta simbologia, ou seja, essas regras. Como, por exemplo, temos aqui o NOT, é representado por um contacto normalmente fechado. E aqui temos a saída para uma porta AND, temos dois contactos. E a saída aqui é 1. A OR, que seria a adição, teremos a representação nesta forma aqui com a saída y1. Iremos fazer o mesmo para representar e podemos observar que para todas as negações os contactos estarão fechados. Então podemos desenhar, teremos aqui o A negado, B negado, C. Então teremos A negado, contacto normalmente fechado, B negado, e o C, o contacto vai estar aberto. Então teremos a saída y1. Então, como aqui temos a adição, nós vamos seguir esta regra aqui. Então vamos para a seguinte, teremos A negado, B, C negado. Então teremos esta representação. Por fim, temos A, temos B negado, por fim temos C negado. Então teremos esta representação e este é o diagrama ladder correspondente com base seguindo as regras da tabela anterior.